If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. A cena é de um filme. A bala passa de raspão pela orelha direita de Trump. Em segundos ele é abraçado e retirado do palco por cerca de 5 seguranças de fato escuro. Meses depois volta ao local do crime. Mas não está sozinho. Vem com ele um amigo importante. His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Yes, take over. O amigo é Elon Musk, dono da rede social X, o antigo Twitter, da empresa de carros elétricos Tesla e da SpaceX, que faz satélites e foguetões. E é também o homem mais rico do mundo e pai de 14 filhos. Recorda este pormenor, caro ouvinte, porque vai ser importante mais à frente. Mas hoje vou contar-lhe como um movimento fascista infiltrou a Casa Branca para acabar com a democracia. Musk sobe ao palco. Usa roupa preta e um boné da campanha MAGA, em letras também pretas, mas brilhantes. Pode ler-se Make America Great Again. E começa a sua curta intervenção com uma frase misteriosa. As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. Dark MAGA. MAGA das trevas. Nada neste espetáculo é feito ou edito ao acaso. O boné, o vidro à prova de bala que protege os oradores, o entusiasmo frenético e as referências culturais convocadas, tudo é ensaiado ao milímetro, pensado, planeado. Tudo tem um significado estético e político. MAGA das trevas refere-se a um movimento cada vez menos subterrâneo de neo-reacionários radicais. É uma mistura bizarra que junta seitas futuristas, libertários para o capitalismo e nacionalistas de extrema-direita com raízes na Alemanha nazi e na África do Sul do Apartheid. Eu sou a Mariana Mortágua e este é o podcast Senhores do Algoritmo, uma série sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias dos homens mais ricos do mundo. No primeiro episódio desta série, exploramos a transformação de Silicon Valley, outrora conhecida pelo seu liberalismo anticonservador, no berço de um novo movimento de extrema-direita chamado MAGA das trevas. Silicon Valley. Em português, Vale do Silício. Por favor, não confundir com o objeto de penitência começado por C, que vem do latim silicinus, que quer dizer feito de pelo de cabra. Silício, com S, é um elemento químico crucial na produção do vidro ou do cimento, daí o termo silicose, para a doença que afeta os pulmões de quem é exposto ao dióxido de silício. Mas também é a matéria-prima dos microchips, ou seja, dos preciosos processadores de computador produzidos na Califórnia, precisamente em Silicon Valley. Como acontece com Hollywood, mais do que uma região demarcada ou do que uma indústria, Silicon Valley é um símbolo. Silicon Valley é o sonho americano. É o poder inovador do capitalismo movido pelo mérito de empreendedores individuais como Bill Gates. É a prova que todos podem ser multimilionários. Silicon Valley é um mito. Bill Gates também é. Elon Musk, Steve Jobs e todos os que fizeram fortuna a dizer ao mundo que eram os únicos responsáveis pelo seu próprio sucesso, também eles são mitos. Nenhum dos heróis de Silicon Valley veio do nada. Por mais geniais que sejam, nenhum começou do zero. Nenhum respeitou as regras que se aplicam à maioria de nós. E todos, mas todos, abusaram do seu poder para construir fortunas do tamanho de países, com enormes consequências para o resto do mundo. A voz que ouvirão a seguir
pertence à economista Mariana Mazzucato, que investigou a verdadeira origem de invenções como o computador pessoal da Microsoft, como o carro elétrico da Tesla ou como o smartphone da Apple. Pensem em algumas das coisas mais inteligentes e revolucionárias que têm nos vossos bolsos. Não os liguem, mas podem tirar o vosso iPhone. Quem é que fundou as coisas realmente incríveis e revolucionárias no iPhone? Quem foi que criou o iPhone que temos no bolso? Silicon Valley é uma mistura de criatividade individual e de sinergias empresariais. Mas não existiria sem um outro lado, muito menos sexy e condizente com a propaganda do self-made man. Este outro lado é feito de muito investimento estatal, de trabalho migrante e mal pago. Hoje, o que chamam cadeia global de produção ou de valor é simplesmente a deslocalização da produção para países onde a mão de obra é mais barata. Hoje os iPhones também se fazem na China, em Taiwan ou no Vietnã, e não apenas na Califórnia por imigrantes mexicanos ou vietnamitas. Quando o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, chamou Silicon Valley para Washington, não era certamente isto que esperava. Nessa altura, representantes da Google apareciam semanalmente na Casa Branca e Zuckerberg, o dono do Facebook, aconselhava ao presidente. Nessa altura, não havia oligarcas, só grandes poderes empresariais a financiar candidatos. Nessa altura, Silicon Valley era um quintal do Partido Democrata norte-americano e até fazia lobby para aumentar a entrada de imigrantes na Califórnia. Mas o mito liberal trocou-lhe as voltas. Virou as costas à democracia, tornou-se maior que Obama e que Bill Gates, maior que Silicon Valley e que Elon Musk e até maior que o próprio Trump. Esse mito tem um intérprete, uma figura controversa, de quem provavelmente nunca ouviram falar. Tomem atenção à história que vos vou contar. Através dela vamos entrar num universo alternativo, habitado por seres sinistros que partilham entre si uma fantasia futurista, o desejo de poder absoluto e o mesmo desdém pelas mulheres. Vamos até a África do Sul do Apartheid. Foi lá que cresceram muitos dos visados neste podcast, a começar pelo nosso conhecido Elon Musk e pelo personagem principal de hoje, Peter Thiel. O pai do pequeno Peter mudou-se para o país que hoje conhecemos por Namíbia para se dedicar à indústria mineira. Engenheiro de profissão, fez uma boa vida a explorar as minas de urânio e os trabalhadores em Swakopmund. Para além da matéria radioativa, o Thiel pai é atraído pela comunidade de simpatizantes nazis. Inconformados com a derrota de Hitler, vão dispostos a tentar uma nova vida na antiga colónia alemã, palco de um terrível genocídio no início do século XX. Dizem que em miúdo era tímido e que tinha dificuldades em socializar. Depois de alguns anos em colégios privados reservados a brancos, Peter muda-se com a família para a Califórnia, perto de Silicon Valley. Acaba por estudar filosofia em Stanford, que é hoje palco da formação de uma nova vaga de neoconservadores nos Estados Unidos da América. E é naquele campus que Peter forma aspectos essenciais do seu pensamento político e que vão trazer consistência a um percurso nem sempre coerente entre o radicalismo conservador e libertário. É também ali que estabelece uma relação com muitos dos homens que estão agora no poder. Quando sai de Stanford, Thiel vira-se para o sistema financeiro. Tenta transacionar ações, mas corre mal. Decide então abrir um fundo de gestão de fortunas com $1 milhão que angaria junto dos pais e de familiares. Estamos agora no princípio do segundo milénio. As bolsas mundiais fervilham de entusiasmo e expectativa com o setor das telecomunicações, um pouco à semelhança do que hoje acontece com a inteligência artificial. Peter Thiel está no lugar certo, à hora certa. Investe numa empresa chamada FieldLink, que tenta desenvolver um software de pagamentos digitais e que mais tarde se transformará na plataforma de pagamentos e transações que hoje conhecemos por PayPal. Para isso, a FieldLink faz uma parceria com uma outra empresa, de seu nome X, que procurava uma tecnologia semelhante e que era propriedade de Elon Musk. Na altura, o objetivo destes libertários de Silicon Valley não era apenas o de criar uma nova forma de fazer pagamentos online. A autodenominada máfia do PayPal nasceu para desafiar a autoridade monetária do governo com a criação de uma moeda alternativa ao dólar.
Um pouco a conversa que ouvimos hoje com a Bitcoin e com as criptomoedas em geral. Essa parte da moeda alternativa não aconteceu. Mas depois de explodir nos pagamentos de jogo e de pornografia online, a empresa PayPal impõe-se como plataforma de pagamentos e acaba vendida à eBay por uma batelada de dinheiro, mais de 1.000 milhões de euros. Com a nova fortuna, Elon Musk cria a empresa aeroespacial SpaceX, mas os foguetões são um sorvedor financeiro. Eventualmente é Peter Thiel quem aparece para salvar Musk da falência em troca de uma participação nessa mesma empresa SpaceX. O governo norte-americano, que ambos queriam derrubar, oferece depois um contrato de 1,6 mil milhões de dólares para financiar os delírios espaciais da máfia do PayPal. Lembrem-se que ainda estamos no início dos anos 2000 e Thiel aproveita para investir em vários projetos de Silicon Valley como o LinkedIn, o YouTube e o Facebook. Hoje essas participações valem milhares de milhões e põem Thiel no topo das infraestruturas das redes sociais, à exceção do TikTok, e ainda de outras gigantes como o Airbnb. Mas nenhuma destas empresas se compara à Palantir. No Senhor dos Anéis, a Palantir é uma das 7 bolas de cristal. Palan, longe, Tir, vigiar, numa das línguas inventadas por Tolkien. A escolha é reveladora do universo semiótico destes tecno-oligarcas, mas esse é um tema que deixo para outro episódio. Basta dizer-vos agora que a Palantir é uma empresa tecnológica dedicada à vigilância militar. O seu maior feito é um software amigo do utilizador que agrega dados pessoais vários, reconhecimento facial, pegadas digitais e que lhe mereceu um investimento inicial de um fundo da CIA. Tal como a pedra vidente de Tolkien, quando nas mãos erradas, a Palantir de Peter Thiel é uma arma perigosa. E não faltam denúncias do seu envolvimento direto ou indireto na utilização e venda abusiva de dados, na criação de perfis discriminatórios para uso alegadamente preventivo das forças policiais, na identificação e deportação de imigrantes pelo ICE e no bombardeamento inteligente, dizem, de civis palestinianos. Os governos dos Estados Unidos da América e de Israel são os principais clientes e financiadores desta visão distópica de uma sociedade tão vigiada que quer ler-nos os pensamentos e antecipar todas as nossas decisões. A nova proposta da Palantir é juntar a tudo isto dados de satélites processados por inteligência artificial. Ao contrário de muitos outros, Peter Thiel não é um recém-convertido ao lado conservador da força. Nunca foi um democrata e muito menos progressista. É um financiador generoso da ala radical do Partido Republicano e contribuiu para a primeira eleição de Trump logo em 2016. Em 1996, publicou um livro que se chamava O Mito da Diversidade. É o princípio da ofensiva cultural anti-woke, muitos anos antes da expressão ter sido sequer apropriada pelos movimentos de extrema-direita. E está lá tudo nesse livro. O ataque às políticas de igualdade, ao multiculturalismo e às mulheres. O coautor do livro foi David Sacks, um sul-africano colega de Stanford que acabou a trabalhar para a PayPal e que até março de 2026 foi o chefe do Presidential Council of Advisors for Science and Technology de Donald Trump, ou como lhe chamam, o czar da inteligência artificial e das criptomoedas. Para além de financiar com milhões e milhões de dólares dezenas de senadores e membros do Congresso, Thiel também espalhou homens da sua confiança por vários ministérios de Trump, da defesa à saúde. Vem diretamente da PayPal, da Palantir e de uma outra empresa de vigilância militar chamada Anduril. Sim, é o que estão a pensar. Mais uma referência a um objeto mitológico do Senhor dos Anéis, desta vez uma espada, que também dá pelo nome de A Chama do Ocidente. Mas voltemos aos protegidos de Thiel, ou melhor, a um protegido em particular, J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos da América. A ligação entre os dois remonta a 2011, quando Thiel deu uma conferência em Yale, a universidade onde Vance estudava Direito, e mestre e aprendiz caminharam juntos a partir daí. Nas palavras de J.D. Vance, que vamos ouvir a seguir,
Trata-se apenas de uma boa e muito lucrativa amizade. A primeira, a campanha para o Senado, custou 45 milhões de dólares. A segunda, a campanha presidencial, acho que gastámos cerca de 1,2 mil milhões de dólares. Está bem, custa muito dinheiro. O presidente é, obviamente, o líder da campanha, mas é a campanha no seu conjunto que arca com os custos. Por isso, concorrer a um cargo público custa muito dinheiro e é preciso angariar fundos. Acho que se a tua atitude for, devo algo a estas pessoas, elas deram-me dinheiro, então vais acabar por te corromper e tens de assumir a atitude de que elas me apoiam porque concordam comigo. Obviamente, tal como disseste, tens conversas com ele, como no caso do Peter Thiel. Vejo muitas coisas absurdas na internet sobre o Peter Thiel. Ele sempre foi meu amigo e sempre foi uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Em 2015, Vance juntou-se a Thiel num fundo de capital de risco chamado Mithril. Mais uma referência ao Senhor dos Anéis, desta vez ao material élfico, de que é feito a capa que protege o Hobbit Frodo. Em 2017, Vance abre o seu próprio fundo, com o apoio de Thiel e de outros milionários de Silicon Valley. Querem saber a origem do nome escolhido? Se apostaram, ganharam. Narya, um dos anéis de poder de Tolkien. A proximidade de Vance a Peter Thiel não se traduziu imediatamente num apoio a Donald Trump. Até o início de 2020, J.D. Vance pertenceu à ala anti-Trump do Partido Republicano. O seu primeiro salto para a ribalta, que preparou a candidatura a senador, foi um livro de memórias em que comparava Trump a Hitler. A aproximação entre os dois, entre Vance e Trump, tem um famoso turning point, um momento de viragem, num sítio muito especial que vos quero apresentar no instante. Em 1973, Marjorie Merriweather Post, uma socialite e magnata norte-americana, deixa ao governo do seu país uma propriedade de luxo em Palm Beach. De certeza que já ouviram falar deste nome. Palm Beach é uma ilha ao largo da costa da Flórida que se tornou o habitat artificial de multimilionários. Quando decidiu esta generosa doação, Marjorie queria garantir aos futuros ocupantes da Casa Branca uma alternativa para o inverno rigoroso do Washington. Menos de 10 anos depois, esta mesma propriedade é comprada por um magnata do imobiliário com a mania das grandezas, chamado Donald Trump. Nasceu assim o resort Mar-a-Lago, o destino de férias de ricos e famosos, que se tornaria também a morada de Trump e a residência de inverno da presidência norte-americana, tal como desejado por Marjorie. Dizem que nos dias que antecederam a segunda tomada de posse de Trump, os hotéis de Palm Beach se encheram de políticos e empresários. Estavam todos à espera de uma oportunidade para bajular o magnata numa das suas muitas festas e encontros. Mas para os amigos mais próximos, como Elon Musk ou Peter Thiel, o Mar-a-Lago é quase uma segunda casa. E é desta forma que, numa tarde quente de inverno de 2021, J.D. Vance e Trump dão início à sua futura amizade e parceria política. Quando se candidata a senador do Ohio em 2022, Vance recebe 15 milhões de dólares de Thiel e o apoio de Trump. Em 2025, abdica do lugar de governador para se tornar no vice-presidente dos Estados Unidos da América. Em poucos anos, a transformação de Vance representa a de muitos dos atuais protagonistas da MAGA, atraídos para um universo cada vez mais conservador, masculino e autoritário. Os mais atentos devem saber que, desde a eleição de Trump, este movimento político sofreu divisões importantes. Uma delas protagonizada pelo ex-melhor amigo do presidente, Elon Musk. Mas não se enganem sobre o significado destes jogos de poder e de protagonismo. Em vez de uma maga, podemos ter 2 ou 3. Uma dark e outra às bolinhas. Mas as sombras de Silicon Valley mantêm-se sobre a Casa Branca e os seus espectros controlam muito mais do que imaginam. Neste podcast, vamos conhecer os protagonistas deste universo. Vamos revelar as suas intenções e contradições, os seus instrumentos de controle e manipulação e os perigos que trazem para a democracia. De onde vem tanto poder? Será que estamos a ser vigiados? Ou pior ainda, manipulados nas nossas interações online? Como se forma a distopia que aproxima ultraliberais e neoconservadores? O que sabemos de facto sobre a nova oligarquia que manda no mundo? Se tudo isto, caros ouvintes, vos parece agora um devaneio conspirativo e exagerado, convido-vos a ficarem até ao fim desta série. Prometo que serão surpreendidos, como eu fui,
por este discurso desconcertante de Peter Thiel num congresso republicano. Até para a semana, e lembrem-se que nem tudo que é ouro reluz, nem todos os que vagueiam andam perdidos. When I was a kid, the great debate was about how to defeat the Soviet Union, and we won. Now we are told that the great debate is about who gets to use which bathroom. This is a distraction from our real problems. Who cares? Of course, every American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Este podcast contou com a sonoplastia de Margarida Adão e Tiago Arato. A produção é de Amilcar Correia, a revisão é de Rubem Martins, o genérico é um original de Benjamin. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.